Blog Talk Radio. Boa noite, amigos e amigas, irmãos e irmãs, patriotas e patriotas. Este é mais um O Patriota, a Voz da Resistência, com Henrique Guilherme. Pois bem, eu gostaria de começar esse programa dando uma boa noite e fazendo algumas recomendações de outras fontes que os senhores podem fortalecer sua cultura conservadora, sua cultura de direita. São fontes bem ecléticas, mas como vocês vão poder ver durante esse programa, não está na hora de fazermos guerra de classe. Inclusive, guerra de classe é uma coisa que eu abomino. É melhor a gente jogar fora qualquer tendência nesse sentido. Ok? Então, eu gostaria de recomendar, em primeiro lugar, o blog do Cavaleiro do Templo, que é muito interessante. Ele tem ali uma tendência conservadora católica, mas o conteúdo político é extremamente rico e importante. Eu conheci aí o Alex, ele trabalha bastante nesse blog, eu acho que realmente vale a pena consultar e estar sempre se informando com ele. Um outro que eu recomendei da última vez, eu recomendo novamente, é o do O Macartista, é um canal no YouTube, que vocês vão poder assistir vários vídeos de tendência, então com uma cultura conservadora. Não tem muito uma agenda definida, uma agenda linear, mas ele coloca vídeos que vocês vão poder ter uma noção do que é a cultura conservadora. Depois eu também já recomendei, mas eu recomendo novamente porque é muito interessante esse blog do ambientalismo, ok? O blog do ambientalismo ele vai inteirar os senhores, as senhoras, do que está acontecendo em relação a esse tema no Brasil e no mundo. E eu acho fenomenal esse blog. Um outro da Resistência Nacionalista, do pessoal de São Paulo. Também de São Paulo, o Ultradefesa. O Ternuma também, vocês vão poder ter informações sobre a história do Brasil, de um ponto de vista conservador, ou seja, sem as mentiras, sem estar contaminado pelas mentiras da esquerda. Outro, A Verdade Sufocada. Sentinela Católico, que é de um outro católico, do Rodolfo Loreto, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu consigo o nome direitinho. Rodolfo Loreto, isso mesmo. Eu conheci ele não pessoalmente, mas
é um rapaz muito simpático e ele, se vocês forem conservadores, tiverem essa tendência e quiserem assistir isso de um ponto de vista mais católico, eu recomendo o Sentinela Católico. A Nota Latina eu acho sensacional para se informar sobre o que está acontecendo na América Latina. A Dona Graça ela não atualiza com tanta frequência, mas ainda assim o conteúdo é muito importante. Eu não posso deixar de mencionar o do Júlio Severo. Inclusive, eu gostaria de agradecer aqui tanto o Júlio Severo, não cheguei a conversar com ele, já cheguei a trocar mensagem, se eu não me engano, pelo Facebook ou então por e-mail, mas eu acho que ele não está escutando esse programa, mas tanto o Júlio Severo quanto o Cavaleiro do Tempo, porque eu realmente me enriqueci com a consulta com esses dois blogs e algumas informações eu peguei para montar esse programa. E, enfim, o blog do Reinaldo Azevedo. Infelizmente, esse blog é abrigado pela Veja, mas o Reinaldo Azevedo não é, assim, eu não considero ele um direitista de fato. Ele está mais ali para centro-direita, mas ainda assim ele tem muitas opiniões compatíveis com a direita e eu recomendo. Agora, o que vocês não devem consultar ou então devem fazer propaganda negativa, porque eles seguem a agenda de dominação esquerdista. Vocês têm que abominar tudo que seja da esquerda, sejam jornais, revistas e canais de televisão. Por exemplo, nós sabemos que o rabo do Silvio Santos foi comprado pelo PT naquela parada do Pan-Americano. Então não assistam SBT. Não importa se aquela novela parece que está aumentando a audiência deles, a Carrossel, né, o remake do Carrossel, está fazendo sucesso. Isso daí é uma armadilha, ok? Então, tentem não assistir. Vocês também não vão ganhar nada vendo aquela novela. Tem várias alternativas positivas. Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, toda essa porcaria, joguem fora, não renovem as assinaturas se os senhores tiverem, não vale a pena. E, deixa eu ver, assim, qualquer coisa que fale sobre ambientalismo. E, olha só, a esquerda, como é que eu posso dizer? Ela é bem astuta, ela tem palavras doces, ok? Só que ela quer comer o seu fígado. Então, o final, as consequências das políticas da esquerda e da infiltração da esquerda na sua vida é negativa, ok? São negativas, ok? Para ter uma ideia do que eu estou dizendo aqui, eu vou pegar algumas passagens da Bíblia para poder fazer um contraponto. Agora, novamente, por que um ateu está falando da Bíblia? Simples, a minha formação é judaico-cristã, ok? Tem muita coisa na Bíblia que é interessante, apesar de eu não acreditar em Deus. E, em terceiro lugar, estamos numa sociedade judaico-cristã. Então, eu recomendo, inclusive, para todo mundo que leia a Bíblia, porque é muito interessante na questão de atingir o público, atingir o interlocutor, e você fala na mesma língua das pessoas. Por exemplo, quando eu era oficial do Exército, quando eu estava na ativa, nas paradas diárias, eu costumava inspirar os soldados com citações bíblicas. E eu via resultados. E principalmente nos soldados evangélicos, soldados e sargentos evangélicos. Então, é uma coisa positiva se vocês conseguirem peneirar na Bíblia aquelas passagens mais cabulosas. Então, basicamente, nesse programa, eu vou falar sobre essas passagens aqui no começo. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o marxismo, ok? Eu vou rever aquela aula que eu dei no último programa sobre o marxismo. Eu vou falar sobre estratégia de combate do marxismo e como nós podemos fazer para revidar, ou então para resistir a esses vagabundos. Também vou falar da questão paraguaia. Isso aqui é muito importante. Não deixem de se informar sobre o que está acontecendo no Paraguai, porque é importante e é interessante. Ok? Eu vou falar também sobre... Só que eu vou tentar falar porque é longo, ok? E a parte que eu peguei mais ali do blog do Júlio Severo, que é a infiltração da esquerda nos movimentos religiosos,
principalmente do lixo do movimento evangélico progressista, ok? Que agora mudou de nome, parece que é Evangélicos pela Justiça. E, enfim, eu vou falar sobre algumas coisas mais gerais, e se eu tiver tempo eu falo sobre mais passagens da Bíblia de inspiração conservadora, ok? Que os conservadores no Brasil e nos Estados Unidos se apegam, principalmente para responder à engenharia social que a esquerda faz para se infiltrar nesses movimentos. Ok? Outra palavra que eu quero dar antes de continuar com aquelas primeiras passagens para mostrar como os esquerdistas atuam. Eu me lembro, quando eu era mais jovem, que eu procurava movimentos que eu considerava uma oposição ao lixo que está no poder. Ok? Desde Fernando Henrique, que eu já via que era uma porcaria esquerdista, depois o Lula e agora a Dilma. Então eu procurava movimentos que eu achava que fazia uma contraposição àquilo. Só que todos esses movimentos eram muito fracos. Okay? Até hoje, os movimentos que tentam fazer uma oposição ao governo são fracos. E tem muitos jovens que têm aquela fantasia de querer lutar, de querer ir para a guerra, que eu acho positivo. Okay? Eu fiz escola preparatória de cadetes do ar, eu fiz escola de administração do Exército, me formei oficial do Exército com esses pensamentos. Só que é o seguinte, irmãs e irmãos, vocês querem lutar de fato? Então parem de fantasiar e comecem a pegar as verdadeiras armas que estão sendo usadas hoje. E quais são essas armas? Informações. Estudem, ok? Não se deixem vender aquelas ideias esquerdistas de preguiça, de não ser estudioso, de demonizar a cultura nerd. Eu admito para todo mundo que eu sou nerd, ok? Eu tenho ali alguns títulos, eu não gosto muito de falar, porque eu não sei, porque eu não... Por exemplo, que eu me formei na Unicamp, qual é o tipo de prazer que eu vou ter dizendo que eu me formei numa universidade comunista? Não tem nenhum tipo de vantagem nisso. Mas eu gosto de estudar, entendeu? E hoje, se vocês quiserem combater de fato o comunismo, vocês vão ter que ter informação. Vocês vão ter que estudar, vocês vão ter que pegar esses blogs que eu recomendei e outros. Se os senhores tiverem sugestões, podem mandar para mim que eu divulgo aqui, porque a minha finalidade é impedir esse golpe comunista que já está sendo executado, ok? Eu não acho que está na iminência, já está no meio. Aquele livro que eu mencionei no último programa, do Alejandro Peña-Esclusa, Desde los Calabozos de Chaves, eu fiquei impressionado como a realidade que ele contou sobre a Venezuela de 10, 15 anos atrás é a realidade que nós estamos vivendo hoje no Brasil. E hoje, recentemente, eu acho que o governo Chaves ele emitiu uma lei em relação à educação lá na Venezuela, que é meio ditatorial. Vou falar sobre isso, vou tentar falar sobre isso mais dentro do programa. Mas agora eu vou começar, de fato, com aquelas citações para mostrar como a esquerda e o esquerdista atuam. Primeiro, Eclesiástico 12, capítulo 12, versículos de 1 a 6. Diz assim: essa daqui é um acréscimo, eu admito, a próxima menção que é a que fala do assunto que eu quero. Esse acréscimo aqui é que eu gosto dessa parte, que diz assim: se quer fazer o bem, saiba a quem fazes, e teus benefícios não serão perdidos. Faze o bem ao homem piedoso e terás a recompensa. Não haja benefícios para quem persevera o mal. Dá ao homem piedoso e não ajudes o pecador. Faze o bem ao humilde e não dês nada ao ímpio. Recusa-lhe o pão, não lhes dê nada. Para quê? Para que ele não te domine. Tá bom? Essa daqui é a primeira passagem que eu gosto. A segunda está nos versículos 15 e 16 do mesmo capítulo. E é o que eu estava falando sobre o discurso comunista, o que a vaidade comunista, ela justifica todas as mentiras, todos os devaneios comunistas para não ir direto ao assunto. Por exemplo, dificilmente você vai conseguir uma resposta de um comunista sobre o que é o comunismo e o que é o socialismo. E nesses versículos diz assim:
O inimigo tem doçura nos lábios, mas seu coração quer jogar-te no abismo. O inimigo tem lágrima nos olhos, mas se tiver ocasião, o teu sangue não o saciará. Por exemplo, a gente vê esses vagabundos da esquerda que estão sendo processados pelo mensalão. Eles não têm nenhuma vergonha na cara para dizer, na hora de dizer que aquilo não aconteceu, então que não era bem assim. Eles estão tentando montar uma história de que aquilo foi só uma questão de caixa 2. E eles estão esquecendo que já existem documentos, ok? As pessoas sabem que uma boa parte dos recursos do mensalão veio do nosso bolso, ok? Dos nossos bolsos, por meio de contrato de marketing, das estatais controladas pelo PT, para as empresas do Marco Valério. Então, não se confundam. Provavelmente, o Supremo Tribunal, que eu já falei várias vezes, o rabo de cada um daqueles ministros tem um dono, então não estranhe se o mensalão for arquivado, então se der algum tipo de julgamento no sentido, só um foi culpado porque lavou dinheiro de caixa 2 do PT, que não tem nada a ver com os nossos recursos. Não estranhe se isso acontecer. Provavelmente vai ser isso que vai acontecer, porque nós já estamos, como eu disse, no meio de um golpe. Nós não estamos na iminência de um golpe. E o outro está em Jeremias, capítulo 8, versículos de 10 a 12. Diz mais ou menos assim. Ali na situação, Deus está mandando Jeremias dizer para os judeus que insistem em se desencaminhar o que vai acontecer com eles. E ele diz assim: eis porque a outros darei suas mulheres, e seus campos a novos donos, já que, do menor ao maior deles, todos se entregam aos lucros desonestos, desde o profeta até o sacerdote, ok? Desde o profeta até o sacerdote. Então a gente vê aí Ed Renekiewicz, Caio Fábio, um bocado de vagabundo esquerdista infiltrado no movimento evangélico fazendo exatamente isso. Praticam todos a mentira. Tratam sem cuidado da ferida da filha do meu povo e dizem: vai tudo bem, quando vai tudo mal. Pelo seu proceder abominável serão confundidos, mas nem ao menos conhecem a vergonha, e nem o que seja enrubescer. Assim como os que caem, tombarão também e perecerão no dia do castigo. Em uma outra versão, ok? Quando eu falo que eu gosto dessas passagens, é que eu gosto mesmo. Então eu procuro várias versões. A outra versão diz assim: por isso darei as suas mulheres a outros, seus campos a conquistadores, porque desde o menor até o maior são aves de rapina. Curam a desgraça de modo artificial, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Eles deviam se envergonhar, mas não se envergonharam. Não sabem mais sentir vergonha. Por isso cairão como os que caem. Olha só, eu não gosto das consequências, eu já falei no último vídeo. Quando eu fiz o meu primeiro resumo da Bíblia, eu marcava as passagens conforme eu gostava, eu concordava, conforme eu não concordava, e em outros temas que talvez mais tarde eu possa comentar. Mas é o seguinte, eu marquei na primeira... Aliás, ainda está marcado como vermelho porque essa é uma passagem que eu não gostava. Mas recentemente, assistindo a situação do Brasil, eu acho que eu entendi o que aconteceu aqui. Por quê? Todos sabem, eu não tenho nenhum problema em falar que eu sou ateu, ok? Ou seja, eu não acredito em Deus. Então eu imagino, por que o Jeremias iria imaginar que um Deus que mandou aqueles castigos para o povo? Talvez por ele ser um sacerdote, ele ser um judeu zeloso, mas eu acredito que a situação seja o seguinte: ele tentava explicar o que já estava acontecendo com o seu povo, ok? Ele via que o povo estava se desencaminhando e então ele pensou que aquelas consequências eram um castigo de Deus. Alguns cristãos talvez expliquem isso no sentido de realmente era essa a situação, porque Deus, no conceito de um Deus bom, né, ele não vai mandar outros povos para matar um outro povo ruim e estuprar suas mulheres e coisa e tal. Mas é mais ou menos o que acontece no Brasil. O brasileiro, ele tem sido relaxado, ele tem sido preguiçoso, ele tem sido desonesto, ele tem votado em vagabundo, ok? Todos sabem a questão
da corrupção dentro do PT, todo mundo sabe também da corrupção dentro do PSDB, todo mundo sabe que o PMDB é o partido mais lixo e sujo, ok, que tem no Brasil. Todo mundo sabe que o PFL não é nada de direita. Aliás, todo mundo sabe não, mas em outro programa eu explico direitinho. Os democratas é partido como as outras porcarias, ok? É um partido tão porcaria quanto o PSDB, PT, PCdoB, todo o lixo que não todos os partidos que não representam nós, cidadãos de bem. Então, o brasileiro fica votando nesses vagabundos e espera que não tenha uma consequência. Imagina só, vocês moram em São Paulo, votam em bandidos que são apoiados por bandidos. Por exemplo, nas eleições de 2002, existe em circulação uma gravação em que o PCC faz lobby para que os presos votem no José Genuíno. Ou seja, vocês votam em bandidos, ok? Em um bandido terrorista apoiado por bandidos guerrilheiros atuais. E vocês não esperam que, não sei, sua mãe morra, sua filha morra, seu filho morra. É isso. Não tem cabimento fazer coisas sem sentido, ok? Votar constantemente em vagabundos que não falam uma vez só em um debate presidencial, então em um debate para governador, que vão construir muito mais cadeias para colocar todos os vagabundos que estão na rua, todos os bandidos que estão na rua. E vocês acham que vai ficar tudo bem. Acham que a situação de segurança vai se resolver sozinha, né? Não vai acontecer assim. Se vocês estão fazendo iniquidade, se vocês estão dando as mãos para vagabundos, vagabundagem vai acontecer com vocês. E não adianta culpar o que não existe, não adianta culpar o destino, não adianta culpar os deuses ou Deus, que a culpa é de vocês. E o grande problema, e o que eu peço para os conservadores se unirem, não dentro de temas religiosos, mas dentro de temas políticos, porque como essas consequências atingem todas as pessoas de bem, nós precisamos de uma forma de nos unir, mesmo que seja para entrar em contato, porque só o contato com pessoas boas já nos dá prazer, já nos dá satisfação. Eu fico muito feliz de conhecer outros irmãos patriotas, outras irmãs patriotas, e é o primeiro passo na direção de evitar um mal maior, e principalmente para os nossos filhos. Então, continuando, dentro desse arcabouço que eu montei aqui, dessas passagens bíblicas, eu vou ler um trecho do livro do Penha Exclusa, em que ele fala sobre a experiência de ter ido para a prisão. Ele foi um prisioneiro político na Venezuela, naquela vagabundagem da Venezuela, e ele fala assim, que ele veio aqui consciente e voluntariamente, porque ama profundamente o seu país e porque quis enfatizar com sua atitude que existem coisas piores que a prisão. Pior é perder a pátria. Pior é que os nossos filhos sejam entregues ao comunismo. Pior é sentir-se humilhado por ação das pessoas ruins. Pior é se ver obrigado a receber migalhas do regime para sobreviver. E, por fim, pior é viver angustiado dia e noite por causa do medo. Ok, pessoal? Então, é hora da gente não ter mais medo, é hora da gente se unir, é hora da gente ver quem é que está sendo perseguido, quem não está. Por isso, é um dos motivos que eu falo muito do Júlio Severo, porque ele foi um dos caras que foram expulsos do Brasil, praticamente expulsos, né, na prática, porque ele foi perseguido por motivos políticos. Para mim, é como se fosse um irmão. Okay? Eu sei que eu nunca vi ele fazendo guerra de classes contra os ateus. Eu acho que ele provavelmente considera o ateísmo uma coisa ruim, mas para mim não importa. Por quê? Por causa disso, eu nunca vi ele fazendo esse tipo de guerrinha. Eu sei que ele tem um alto padrão de moralidade e quando eu falo o nome dele é para eu vestir a camisa dos evangélicos, dos religiosos e dizer que eu estou com vocês, ok? E também é hora da gente não ter mais medo de dizer isso. É hora da gente lutar, é hora da gente se unir e é hora de fazer alguma coisa.
Mas agora, como eu mencionei no começo do programa, eu peço principalmente aos jovens para prestarem atenção no que eu vou falar agora, que eu vou explicar de novo o que é o marxismo. Vai ser uma explicação mais curta, ok? Mas o fim vai ter uma finalidade mais prática do que a última. Nessa guerra, vocês precisam saber isso. Por exemplo, recentemente eu li um debate entre o Olavo de Carvalho e um marxista vagabundo. E as perguntas e as definições do marxista eram sempre... eles eram sempre... Como é que eu posso dizer? Eles tentavam sempre fugir do assunto, ok? Você, como eu disse, dificilmente vai conseguir uma definição do que é marxismo de um marxista. Eles provavelmente vão vender uma ideia de um mundo melhor, vão falar coisas, ok? Vão falar de paz, vão falar de amor, vão falar de irmandade, quando o marxismo é uma religião do mal, embasada, ancorada na ira. Então vamos lá. Marxismo, ok? Saibam isso, essa daí é a primeira arma que vocês vão ter nessa guerra, ok? Eu preciso, olha só, eu preciso que vocês, em cada debate que participem sobre esquerda, sobre marxismo, tenham isso em mente para argumentar. Não existe mais desculpa para estudante conservador, você jovem que está tentando ver aí uma alternativa a essa porcaria que está no poder. E quando eu digo porcaria que está no poder, não é só PT, é PDT também, o lixo do PDT. Eu espero ter tempo de falar do PDT nesse programa, mas eu preciso que vocês saibam disso, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, leiam. Procurem as fontes para conseguir entender o que é o marxismo. Mas se vocês quiserem se poupar desse trabalho, até para não comprar aqueles livros lixo, então prestem atenção. É o seguinte, o que é o marxismo? Novamente, marxismo é uma ideologia ancorada em 3 dogmas principais, ok? Se alguém perguntar o que é o marxismo, ele é ancorado em 3 dogmas principais. Por que dogmas? Porque você precisa acreditar nisso. Por exemplo, o primeiro dogma é guerra de classes. O Karl Marx, quando ele tenta responder o que é o marxismo, ele diz que descobriu que a sociedade é uma guerra de classes, e essa guerra de classes vai levar a uma ditadura do proletariado, e essa ditadura do proletariado vai trazer o comunismo. Vocês precisam acreditar nisso para ser marxista. Por isso que eu digo que são dogmas. Por exemplo, você pode estar bem de vida, você pode estar com a mulher da sua vida, você pode estar não precisando de mais recursos nenhum. Você pode morar tanto numa casa muito humilde quanto numa cobertura. Você precisa acreditar que está havendo uma guerra de classes. Tá bom? Então é o primeiro dogma. Esse dogma, essa guerra de classes, vai levar a uma ditadura do proletariado. Isso daí é uma consequência necessária ideológica. Você não pode ser marxista sem acreditar que essa guerra de classes vai trazer uma ditadura do proletariado, mesmo que seja reinventada pela esquerda. Ok? Vai trazer uma centralização do controle nas mãos do bando, da quadrilha dos partidos comunistas. Então é o segundo dogma que vocês precisam acreditar para ser um marxista. Então, guerra de classes, ira, vai trazer uma ditadura do proletariado. Gula. Por que gula? Porque a ditadura ela vai centralizar todo o poder. Ela vai comer todo o poder. E, enfim, a vaidade. Por quê? Isso daí só se justifica por causa do fim, que é o comunismo. E o que é o comunismo? Um sistema sem autoridade. Okay? A própria sociedade se controla e todos são iguais no sentido de todos terem a mesma coisa. Todos terem acesso às mesmas coisas. E daí vem para que isso serve, né? Que é o fim do Marx e que ele nunca fez questão de esconder, que é se chegar a uma sociedade em que haja igualdade social, ou seja, igualdade material. Todos têm as mesmas coisas. Você não pode ter mais que o próximo, não pode ter mais que o seu irmão. E se alguém tiver mais, num sistema socialista, é uma coisa nojenta, que nem eu
Fiquei sabendo aí recentemente que em Cuba teve uma senhora que ganhou um pouquinho mais de dinheiro, conseguiu construir uma piscininha no quintal de sua casa, veio o governo cubano e destruiu essa piscina, porque ela não pode ser diferente dos demais. E num sistema comunista é um inferno, porque se você tentar ser diferente dos demais, a sociedade te persegue, não é mais uma polícia, não é mais o governo, é todo mundo. Ou seja, tu não pode sair daquele feijão com arroz, ok? É sempre aquela porcaria. Um dos motivos pelos quais eu odeio o marxismo. Num sistema marxista, num sistema socialista, no sistema comunista, não há o diferente, ok? A valorização do diferente é uma questão de agenda, tá bom? Então, continuando, e como eles vão chegar nesse sistema comunista? Extinguindo a propriedade, extinguindo o trabalho, ou seja, você promove a preguiça, ok? Porque você quer acabar com o trabalho como nós o entendemos, você quer acabar com o trabalho racional para adquirir mais recursos, para poder dar melhores condições de vida para a sua família, ou então para quem você gosta, e também acabando com a moralidade judaico-cristã, principalmente, e também com a família e as religiões. O Marx é claro em todos esses pontos. Eu não estou aqui falando da boca para fora, eu estou falando o que o Karl Marx dizia, o que o Engels defendia, ok? Então, eu já expliquei no último vídeo, no último programa, a questão da associação do marxismo com os 7 pecados capitais, ok? Eu já expliquei como o marxismo é uma religião ancorada nesses 7 pecados capitais. Eu vou repetir rapidinho aqui, mas sem os exemplos. O que é o marxismo? É um sistema, uma ideologia baseada na guerra de classes em primeiro lugar, ou seja, aquela mentalidade revolucionária. Vocês vão ver, se eu conseguir ter tempo para falar sobre o Ed Renekiewicz, vocês vão ver algumas frases que ele fala que montam um pouquinho dessa questão da guerra de classes. Mas, basicamente, guerra de classes, ira, vai trazer uma ditadura do proletariado, gula. E essa ditadura do proletariado vai trazer o sistema comunista que, na voz dos comunistas, tem que ser vendido como se fosse uma coisa boa, mas como eu já expliquei no caso de Cuba, é um inferno, que é o comunismo, a vaidade. Para quê? Okay? Qual é o fim? É aquela questão de você atingir um sistema com uma igualdade material absoluta. Só as pessoas mais covardes e fracas elas procuram isso. Por quê? Porque elas colocam no centro da sua vida, no centro do seu coração, a inveja e a cobiça. Elas não só invejam quem tem mais que elas têm a disposição para acabar com o sistema que garante às pessoas que têm mais que elas o direito de posse, ok? Então, tem mais 2 pecados aí. Inveja e cobiça, 5 pecados. E como se vai chegar nisso? Você acaba com a propriedade, com o trabalho. O Marx fala assim, eu não me canso de repetir, que o trabalhador vai ter que acabar, destruir aquilo que faz do trabalhador, que é o trabalho. Ok? Ele fala isso. Então, se promove a preguiça e também acabar com a moralidade, acabar com a família e acabar com as religiões. Ou seja, luxúria. 7 pecados capitais. Não é complicado. Se vocês tiverem oportunidade de, num debate, usar isso, vocês vão ver que os marxistas eles ficam sem saber o que fazer. Se bem que todos conhecem também como são os esquerdistas vagabundos, quando vocês colocam eles no canto, eles apelam para aquele papo furado de não, mas isso daí você está falando de verdades absolutas e tudo é relativo. E aquela ladainha, quando começa a falar assim, fala assim, não, eu não estou falando sobre filosofia, eu estou falando do assunto. Vamos voltar ao assunto. Eles não sabem o que fazer, ok? Então, essas são as minhas dicas para as batalhas ideológicas que vocês travam. Agora eu vou passar uma lição de casa para vocês, ok? Lição de casa. Quais características da esquerda vocês conseguem associar com cada um dos 7 pecados
dos pecados capitais, ok? Por que que eu estou passando isso como lição de casa? Não se preocupem que se os senhores e as senhoras não fizerem isso, eu vou fazer de qualquer jeito, porque a minha intenção é, nos próximos 7 programas, focar pelo menos uma parte do programa em cada um dos pecados capitais e a associação daquilo com a esquerda. Por exemplo, o primeiro, que vai ser na próxima quinta-feira, ok? Toda quinta-feira tem esse programa. Na próxima quinta-feira eu vou me focar no primeiro pecado capital relacionado com o marxismo, que é a ira. Vou falar de guerra de classes, tá bom? Eu vou falar como é importante não se render a esse pecado, e se vocês não se rendem a esse pecado, vocês já têm um passo na direção da liberdade, tá bom? Por exemplo, eu já falei em um outro vídeo que os esquerdistas, eles se infiltram em todos os países e eles exploram a realidade desses países para poder chegar ao poder. Só que tem alguns países que eles se infiltram e mesmo assim eles não têm um alcance muito grande. Por exemplo, tem uma série de vídeos de um ex-espião da KGB, ok? Que ele se refugia nos Estados Unidos porque ele não aguenta aquele sistema lixo comunista. Ele resolveu se ocidentalizar, na verdade, porque parece que ele se apaixonou pela cultura indiana, ele estava servindo na Índia, mas da Índia ele fugiu para os Estados Unidos. E ele conta como os espiões russos trabalham. Ele diz assim, que aquele negócio de filme de James Bond não é 15% do serviço de informação russo. 85% dos investimentos do serviço de informação soviético, desculpe-me, é no sentido de subverter a cultura dos países, de contratar, por exemplo, editoriais de jornais, como Folha de São Paulo, como Correio Brasiliense, ou então subverter, comprar vagabundos infiltrados em algumas religiões, como Teologia da Libertação, Frei Beto, Ed Renekiewicz, Caio Fábio. Olha só, se vocês são pessoas boas, eu posso dizer com 100% de certeza que procurem informações sobre o Caio Fábio, ok? Tem vários blogs evangélicos que defendem esse bandido que foi condenado à prisão no ano passado, ok? Ele foi condenado à prisão por participar de um dossiê aí que favoreceu o PT nas eleições de 98, se eu não me engano. Ele tem relações fortíssimas com o PT, ele não esconde isso. E é o seguinte, mesmo se vocês procurarem informações sobre ele em sites que são favoráveis a eles, vocês percebem que a fala dele não é normal. A fala dele é de uma pessoa comunista, ok? É a mesma coisa de Renekiewicz. Às vezes vocês vão ouvir ele recitando ali umas poesias malucas que realmente não sei, não me interessam nada. Mas quando vocês param para perceber os detalhes, ele diz assim, que o Caio Fábio é o mentor marginal dele. Ou seja, ele subverte um pouquinho o ambiente evangélico para se adorar heróis marginais. E ele não esconde isso, ele fala, tem contato lá com o Caio Fábio, e não é à toa, ok? Não é à toa. E, por sorte, o movimento evangélico eu considero muito forte, ok? Essa cisão que eles tentam fazer, eles não conseguem, pelo menos ainda não conseguiram. Então, é um dos motivos que eu admiro os evangélicos, ok? Muitas pessoas me criticam, por exemplo, eu já fiz vários vídeos denunciando algumas farsas ali do espiritismo. E quando eles me ofendem, eu não revido, eu acho que se querem extravasar, se querem me xingar, o problema é deles. É até uma prova de como tem muita gente assim tendenciosa em alguns movimentos, mas eles me ofendem. Isso é uma prova do que eles realmente são, e isso daí mostra um pouquinho do caráter deles. Então, continuando, eu vou fazer uma pequena pausa, até porque hoje é dia 5 de julho, ok? 5 de julho, um dia depois do 4 de julho, eu já expressei várias vezes minha simpatia
pelos Founding Fathers, pelos revolucionários norte-americanos, os que fizeram um movimento. Olha só que interessante, no Brasil nós tivemos um movimento de independência onde o rei, ele gritou independência ou morte. Quem é que grita independência ou morte? O dono do povo. Isso daí não é conseguir liberdade. Então nós não conseguimos liberdade com o movimento de independência, por isso que eu não tenho nenhum problema em não romantizar a situação. Eu acho que a nossa liberdade, nossa verdadeira independência ainda vai acontecer. Lá nos Estados Unidos, eles conseguiram isso. E ontem foi o 4 de julho, e dentro da minha política, que eu não coloco aqui músicas que sejam comerciais, eu só coloco hinos, porque estão disponíveis na internet. Então vamos ficar aqui com o hino dos Estados Unidos, e é um hino bonito. Se vocês tiverem a oportunidade de entender a tradução, procurem. Então vamos fazer só uma pausa rápida, então fiquem com o hino dos Estados Unidos, ok? Bonito, né? Basicamente, a música diz... ela foi escrita, se eu não me engano, em 1812, na Segunda Guerra de Independência dos Estados Unidos. Quem não sabe, teve duas guerras no processo de independência. Claro que em 1812 já não tinha como os ingleses restaurar o domínio sobre os Estados Unidos, mas teve uma outra guerra, e um prisioneiro de guerra vendo uma certa batalha, ele se inspirou e criou esse hino, principalmente essa primeira parte. E diz mais ou menos que no dia seguinte, né, ele, antes de dormir, ele viu que estava tendo uma batalha intensa, e no dia seguinte ele queria continuar vendo aquela bandeira estendida, como se os norte-americanos não tivessem sido conquistados. Eu não me lembro o nome exato dessa batalha, mas no dia seguinte ela estava lá. Então, por isso que ele fala que como é que é? O vermelho dos foguetes, as bombas explodindo nos ares, que provam à noite que a nossa bandeira ainda está lá. Quando eu falo nossa bandeira, eu falo de bandeira da liberdade, até mesmo porque eu não sou norte-americano, né? Não que eu tenha algo contra os norte-americanos. Para mim, todas as pessoas que são livres são minhas irmãs, e assim, eu respeito as pessoas que são livres de fato. Então,
e eu digo isso até para motivar as pessoas, ok? Motivar a senhora, o senhor, a irmã, o irmão, o patriota, a patriota, que sabe que é livre, ok? Sabe que é livre de fato e tem, por algum motivo, medo de se manifestar, ou então tem receio de falar no que realmente acredita. Por quê? Porque, como diz a música, é o vermelhidão dos foguetes, é o rastro dos foguetes, a bomba explodindo no ar, os tiros que passam de raspão, a cratera que fica de bala no muro, que provam para o mundo que nós resistimos, ok? Que nós lutamos pelo que nós amamos. Então, essa daí é uma mensagem muito importante para a gente, ok? Até para eles agora, os norte-americanos estão sofrendo com esse vagabundo do Barack Obama. Eu realmente espero que eles consigam retirar esse retardado do poder nessas eleições. De fato, o Romney está ali empatado tecnicamente com o Obama nessas eleições. E é importante, não só, vejam só, não só para os Estados Unidos, para o mundo. Por quê? Eu tenho certeza que, se não fosse um vagabundo comunista na Casa Branca hoje, e fosse um republicano, com certeza ele já teria estendido a mão para o Paraguai e falado: ó, tá vendo esse vagabundo do Chaves aí? Tá vendo esses vagabundos aí da Bolívia, da Argentina, do Brasil? O Paraguai conta com meu apoio, ok? Eles resolveram fazer um ato político, um impeachment de um vagabundo ligado com ladrões de terra e assassinos, e eu estou dando meu apoio para eles, reconhecendo o novo governo, coisa que ainda poucos fizeram, né? Eu acho que nenhum governo, infelizmente, fez, o que é uma grande pena. Então, é um movimento importante. É importante que o Romney, os republicanos, ganhem essa eleição nesse ano, não só para eles, para todos, porque nós teremos cobertura, tá bom? Da mesma forma que, por exemplo, eu já disse, se o Paraguai dá uma guinada à direita, muito provavelmente eu vou para lá. Se for para encontrar com uma nação de irmãos livres, eu ia ter o prazer de construir uma nação livre aqui na América do Sul. E digo mais, se eu fosse Paraguai, eu daria uma descarga nesse negócio de Mercosul, já que eles foram humilhados, ok? Eles foram humilhados de uma forma injusta. Então, só voltando um pouquinho, como eu estava falando, da questão de ser perseguido ali nos vídeos que eu produzo, e eles costumam tentar me ofender dizendo que eu sou pastor. Dizem assim: não, esse careca aí é um pastor evangélico, só que ele não admite. E eles falam isso, esses espíritas, ou então esses vagabundos da esquerda infiltrados no espiritismo, eles falam isso como se fosse me ofender, só que eu já disse, eu sou ateu, mas não me ofende me chamarem de crente ou de pastor evangélico, não me ofende nada. E eu imagino, ok, todo esse raciocínio sobre o que é o marxismo, eu imagino como é a mente das pessoas que tentam me ofender, me chamando de, não sei, de padre, de pastor, ou então de alguma coisa assim. É a mente de uma pessoa perturbada, ok? Perturbada pelo quê? Pela raiva, pela ira. Ou seja, o tipo de pessoa que é fácil de ser manipulada por quem? Pela esquerda. Eu só vou finalizar aqui essa questão do marxismo, antes de ir para a questão paraguaia, que é o seguinte: guerra de classes, olha só, eu acho que eu já fiz no passado, não estou me lembrando especificamente, aqui grupo não comunista, assim, por exemplo, aos religiosos. Sim, há um ano atrás, mais ou menos, eu ainda tinha um certo atrito com os religiosos, mas eu também tenho que confessar que muito disso, o que me despertou a fazer vídeos para meio que denunciar umas faces ruins das religiões, foi o excesso de tentativas de politização do criacionismo, ok? Então eu vi ali
falsos cientistas falando de criacionismo, eu ficava indignado e eu tentava fazer um vídeo falando, não, pô, isso daí é porcaria. Só que eu meio que desisti disso porque eu vejo que essa daí é uma faceta da cultura evangélica. O criacionismo, ele não é ensinado nas escolas públicas, nem nos Estados Unidos, eu acho que em nenhum lugar do mundo, e nós fazemos parte. A nação que nós temos, a nação não, o mundo que nós temos hoje, ele foi moldado por valores religiosos, ok? Foi o que eu digo que nós temos hoje aqui no mundo ocidental. Foi uma cultura judaico-cristã que criou o Estado laico, que criou essas escolas que não ensinam criacionismo, por exemplo, na escola, até mesmo porque o criacionismo tem uma faceta religiosa muito grande. E eu vejo essas tentativas de falar de criacionismo de uma forma mais, como é que eu posso dizer, militante, como uma resposta a agressões que os religiosos têm sofrido dentro da agenda comunista marxista. Então eu resolvi tirar essa camisa de anti-religioso. Eu não sou, eu acho que eu nunca fui, eu fazia esses vídeos para dizer assim, olha só, vocês estão falando mal dos ateus, mas vocês também têm problema. Mas, de qualquer forma, eu tenho tentado amenizar muito isso. Hoje eu não faço mais. E eu recomendo que todos façam isso. Por quê? Porque isso é importante. Eu tenho conversado com muitos religiosos, muitas pessoas maravilhosas. Inclusive, eu sempre tive contatos com pessoas religiosas fantásticas, maravilhosas. Por exemplo, os meus pais são exemplo disso. Meus pais são pessoas, são católicos, eu amo muito eles. Meu irmão também é religioso, minha nora é religiosa. Então, não tem como... Desculpa, nora não, cunhada, né? É religiosa. E eu não tenho problema, nunca tive problemas com eles. Por quê? Porque eu, já naquela época, eu não tinha como é que eu posso dizer, o aparelho necessário para fazer guerra de classes. E qual é esse aparelho? Eu não coloco, eu não me lembro se eu já coloquei em alguma etapa da minha vida, talvez quando era adolescente, mais revoltado, mas mesmo assim de uma forma muito tênue, a raiva, a ira no centro da minha vida. Ok? Porque para vocês fazerem guerra de classe, é necessário que vocês coloquem a ira no centro da vida das senhoras e dos senhores. Então, um dos exercícios que eu também vou pedir para vocês praticarem, além daquela identificação das características da esquerda com cada um dos pecados capitais, eu vou pedir para vocês exercitarem o oposto de cada um desses pecados. Ok? Então, se eles pregam a ira, vocês vão responder com fraternidade. Tá bom? Eu vou dar um exemplo de como isso funciona culturalmente e ideologicamente. Melhor, 2 exemplos. Olha só, nós temos um movimento gaysista, ok? Existem muitos homossexuais conservadores, sim, existem muitos homossexuais que não são marxistas, que não são comunistas. Só que, da mesma forma até que nos movimentos ateus, os esquerdistas, os comunistas, eles se infiltraram nos movimentos dos homossexuais de uma forma que eles fazem uma propaganda negativa muito grande para os outros homossexuais. Ok? E eles usam, dentro dos homossexuais que têm a ira no centro das suas vidas, a solicitação de direitos que um cidadão normal, um cidadão de bem, não requisitaria, ok? E da mesma forma, nos movimentos negros. No movimento negro também eu conheço muito negro conservador, muito negro, muito bom, ok? Muito negro de bem. Mas também tem aquelas pessoas mais ruins. Então a gente tem que ter cuidado para não, como é que eu posso dizer, contaminar o grupo, achar que todo um grupo tem culpa pela militância de alguns. Inclusive, em relação a esse negócio de negros, tem nos Estados Unidos, no Twitter e no podcast, se eu não me engano, tem tanto
rádio, programas de rádio, quanto contas no Twitter, né, pessoas que você segue, que é afro-americanos conservadores e afro-americanos republicanos. E todos eles são contra essa política de cota. Da mesma forma, os homossexuais. Tem ali um movimento homossexual republicano que são contra essas políticas que separam a sociedade. Mas para explicar a influência ideológica e cultural na cabeça do comunista, ok? Das pessoas que são malvadas, que têm o pecado no centro das suas vidas, vocês têm que entender o seguinte. Quando um grupo, seja um negro, seja um homossexual, diz que merece mais benefícios e direitos do que o restante da sociedade, a gente tem que imaginar essas pessoas como sujeitos concretos, ok? Sujeitos que têm uma família, que têm um pai, que têm uma mãe, que têm um filho, que têm uma filha. Então, vamos supor que eu sou um negro. E os meus pais sejam brancos, porque eu não sei, sou adotado, então minha mãe é branca, meu pai é negro, e eu me caso com uma branca e tenho um filho branco. Então, se eu milito para eu ter mais direito do que meu filho e meus pais, me desculpem, aliás, não precisa me desculpar não. Eu acho que quem pensa assim é vagabundo. Não tem outra palavra, é vagabundo, ok? É mau caráter, é gente que cria guerra de classes na mesma família, ok? Tem ali mais valor por ela, é tão egoísta que quer um direito para ela, sabendo que isso daí vai prejudicar, ou então que vai desvalorizar os seus pais e os seus filhos. Da mesma forma, homossexual. Homossexual, por exemplo, é como eu falei em outro programa, tem a bicha velha, né? A bicha velha é aquela bicha que tem, não sei, 2 filhos, um filho, aí resolve soltar franga com, não sei, 40, 45 anos. Aí começa a defender essas ideias de guerra de classe dentro da família. E por que guerra de classe dentro da família? Da mesma forma, do exemplo do negro, quando você fala assim, ó filhinho, o papai acha que se vier um estranho aqui em casa e espancar o papai, e espancar você que é meu filho, eu acho que o bandido, melhor ainda, espancar um amigo do papai que dá a bunda. E você, eu acho que esse bandido tem que responder com mais severidade porque bateu no amigo do papai que dá a bunda. Olha só que bizarro. É bizarro. A mentalidade comunista é bizarra mesmo. Não pensem que não é. É uma coisa bizarra, uma coisa tosca, uma coisa perversa. Quando a gente fala os exemplos, fica muito claro o que está por trás do comunismo, ok? E por que o comunismo é uma coisa negativa. Então, continuando, eu quero deixar claro também que, olha só, para combater essa guerra de classes, eu estou dando só uma preliminar do que eu vou falar de uma forma mais estruturada mais para frente. Mas aqui eu vou dar alguns toques, ok? Assim, em relação a essa questão da ira, é importante para nós que nós nos unamos com as pessoas com base não em dogmas religiosos. Por exemplo, recentemente, como eu disse, eu tenho conversado ali com outra pessoa religiosa, principalmente com católicos, e eu vejo que até dentro dos católicos existe uma certa discordância em relação a alguns pontos. Por exemplo, parece que estavam falando sobre homossexualismo e um tinha uma visão, outro tinha uma outra visão. Senhoras, senhores, irmãos e irmãs, a nossa iniciativa política não pode se prender a dogmas religiosos. Por quê? Porque isso daí vai limitar o contato entre as pessoas de bem. Por exemplo, o fato de um católico ter um respeito fenomenal, então sobrenatural, pela Nossa Senhora, não deve impedir esse católico de dar as mãos a um evangélico do bem, ok? A um bom evangélico. Da mesma forma, o fato dos católicos, não sei, defenderem alguns dogmas, por exemplo, a transubstanciação, ou então o credo nicênico, se bem que eu acho que muito católico também segue, muito evangélico também segue isso, não deve impedir que o evangélico coloque a camisa do católico conservador nesse momento, ok?
Então, eu peço aos senhores, às senhoras, às irmãs, aos irmãos, que pensem em formas e que pensem em assuntos que unam vocês, que nos unam e não que nos separem, ok? Até mesmo porque, como vocês vão ver, nesse programa eu quero falar sobre a infiltração de comunistas nas igrejas evangélicas, mas a situação na igreja católica é assim, é desesperadora, ok? Recentemente, um programa norte-americano que eu costumo acompanhar, que é o do Glenn Beck, ele falou que foi até o Vaticano, e no Vaticano o Papa estava sofrendo ali um protesto de católicos, porque ele nomeou cardeais conservadores, que são cardeais que vão defender a Igreja Católica da forma mais conservadora, ou seja, da forma que a Igreja Católica é. Isso daí gerou protestos, ou seja, a Igreja Católica está numa batalha interna, ok? Está numa batalha ali bem ideológica dentro da Igreja, entre infiltrados vagabundos comunistas e católicos que querem fazer a coisa certa. Então, ele é um mórmon, mas ele falou, irmãos e irmãs, é hora da gente vestir a camisa dos católicos, ok? Nesse momento, somos todos católicos. Mas nesse momento, também somos todos evangélicos. Nesse momento, somos todos ateus. Nesse momento, somos irmãos, ok? Mas irmãos em torno do quê? De um combate contra essa religião do mal, que se embasa em pecados e que tenta nos escravizar. Então, se for para montar uma agenda, eu sugiro a questão da liberdade, ok? Nossas liberdades, nossas vidas, nossa civilização, nossa cultura está ameaçada. Então, temos que criar formas, criar temas de convergência. Novamente, eu falei no último programa sobre aquela reunião do Ternuma, onde eu, para justificar uma agenda mais ampla para os militares, eu mencionei, quando surgiu o lixo do terceiro PNDH, os católicos só reclamaram da questão do aborto, ok? Só sobre isso. Não falaram da questão da PL 122, não falaram da questão de desarmar a população, não falaram nada. E os militares só falaram da questão da Comissão da Verdade. E hoje nós temos Comissão da Verdade, e hoje nós temos um projeto de lei e que vai legalizar o aborto. É simples assim. Por quê? Porque não tem essa união. Quando os conservadores começarem a ver que são necessários pontos de convergência, independentes da religião. Okay? Lembrem-se, quem criou o Estado laico foram pessoas muito religiosas, não eram pouco religiosas, eram muito religiosas. Eram quakers, ok? Eram evangélicos protestantes daqueles mais calvinistas, eram pessoas que tinham valores muito arraigados na vida deles. Inclusive, um caso interessante, eu acabei de tocar aí o hino dos Estados Unidos, um livro que eu recomendo é 1776. Se você for conservador e ler esse livro, eu me esqueci o nome do autor, mas é fácil de encontrar. Ele fala sobre a guerra de independência dos Estados Unidos no ano de 1776. Para vocês verem o que a benevolência e os valores conseguem fazer. Os norte-americanos eram uma colônia, eram caipiras, que foram os pioneiros em chutar o rabo dos seus dominadores, dos britânicos, ok? Os norte-americanos deram um chute tão grande que os britânicos nunca mais voltaram. Então é o seguinte, no ano de 76, os norte-americanos tinham tido ali algum sucesso, conseguiram capturar Boston, mas os ingleses voltaram com carga total e invadiram os Estados Unidos por Nova York. Eles perderam Nova York, era o final de 76, no final do ano todos sabem que neva muito naquela região. E tem uma batalha interessante chamada Trenton, em que os norte-americanos, eu acho que eram 500, eram poucos, era como eu disse, caipiras, eram voluntários, eram milicianos, ok? Eles sabiam que mercenários alemães, que são prussianos, que eram dos mais requisitados na época, estavam acampados em Trenton.
e eles armaram uma emboscada em que eles conseguiram capturar todos, ok? E eles só sofreram 2 baixas. E essas 2 baixas foi pelo frio, foi caminhando na direção de Trenton. Na batalha mesmo, ninguém morreu. Olha só o esforço. Eles precisaram marchar um clima tão gélido em que 2 pessoas morreram de frio, mas tiveram sucesso. E aquela batalha é considerada decisiva porque no ano seguinte, a convocação de milicianos, de pessoas dispostas a lutarem por aquela causa, aumentou muito. Então, para vocês terem uma ideia, que mesmo poucos, ok? Na situação eram 300 ou 400 norte-americanos que venceram 1.500 prussianos ou recianos. Eu realmente não me lembro, mas eram alemães, ok? Eles falavam alemão. E para vocês verem como poucas pessoas fazem diferença, ok? Na história, um outro exemplo de como vocês podem fazer a diferença, não é hora de desanimar. Joana d'Arc. Quem estuda a Guerra dos 100 Anos consegue notar muito bem a virada francesa quando chega Joana d'Arc. Estava numa crise ali feudal, ok? Os ingleses estavam usando aqueles arcos longos em que conseguia matar os cavaleiros, os nobres franceses à distância, e os franceses não estavam sabendo o que fazer porque estavam adaptados àquele esquema de batalha feudal, em que a base era a cavalaria. Só que era o seguinte, os franceses eram muito superiores aos britânicos em quantidade numérica. E, basicamente, o que a Joana d'Arc introduziu ali, o diferencial dela, que ela apontou para aquele povo, era que, com a fé que ela tinha, ok? Com a garra que ela tinha, quando você coloca, por exemplo, era comum um exército, não sei, de 20 mil ingleses derrotar um de 30 mil cavaleiros franceses, ou 40 mil cavaleiros franceses, porque quando os cavaleiros estavam avançando, eles iam caindo aos poucos com as flechadas à distância. E quando eles caíam, aquela armadura pesada permitia que os milicianos, a infantaria ligeira inglesa, chegasse até os inimigos, até os franceses, todos cheios daquela carcaça, daquela armadura, e enfiasse as facas nas brechas. Então não tinha como os franceses vencerem nessa situação. Agora, quando você supera o medo, quando você tem 40 mil neguinhos para enfrentar 20 mil flecheiros, e você tem um líder que fala assim, olha só, vai cair alguns, mas com certeza quando a gente chegar lá, a gente vai ser a maioria. Aí a gente arrasa. Foi mais ou menos essa a alteração que Joana d'Arc introduziu ali na Guerra dos 100 Anos e que foi decisivo para que não haja, fora, eu acho que ali Gibraltar, né? Não haja um pé britânico na Europa continental. Então, pelo menos na França. Graças a Joana d'Arc, a França é a França. Entendam isso. Ou seja, uma pessoa é suficiente para fazer a história, ok? Vocês são importantes para fazer a história. Vocês, se lutarem com bons valores, se lutarem com boas motivações, vocês vão conseguir fazer história, ok? É isso que eu proponho, é isso que eu penso, é isso que eu quero, tá bom? Eu quero que nós sejamos os heróis dos nossos filhos, tá? Então, pensem direitinho nisso. Então, eu já disse, eu estou com os conservadores, muitos deles são cristãos fundamentalistas até, e eu, pessoalmente, não vejo nada de errado nisso. Se eles querem ser cristãos fundamentalistas, isso daí, escolha deles. O que importa é que nós, pelo que eu vejo, muitos cristãos fundamentalistas lutam por liberdade. Okay? Quem é que luta por escravidão? Justamente aqueles que se dizem liberais. Os liberais hoje são um inferno. Tá certo que tem liberal que defende, de fato, a liberdade. Mas, por exemplo, eu tenho um livro que fala sobre ambientalismo, que é de um ex-presidente da Polônia, se eu não me engano, Václav, eu me esqueci o nome do autor, mas ele aponta como nos próprios institutos liberais que ele faz parte, essa agenda anti-ambientalista
ou seja, que acaba com a propriedade e que acaba com a liberdade, não é tão explorado. Ele fala, sim, que tem um espaço assim grande no movimento, mas talvez por uma infiltração da esquerda, dos comunistas, que, como eu já expliquei, eles se infiltram em tudo, eles são gulosos, muitos liberais ficam acanhados de denunciar os vagabundos do movimento ambientalista, que, como alguns caracterizam como melancias, né? Que são verdes por fora, vermelhos por dentro. São socialistas comunistas por dentro, com uma fachada ambientalista. Então, se eu estou com esses conservadores, com esses religiosos, até não religiosos, pessoas de outras ideologias, é porque todos têm na cabeça como fim a liberdade, ok? Eu vejo que é meio um consenso que todos lutamos por liberdade. Eu vejo que muitos deles usam sim os seus ensinamentos religiosos para defender uma agenda conservadora. Entretanto, essa agenda fala de liberdade novamente. Vou repetir, o caso, por exemplo, que teve nos Estados Unidos sobre grupos evangélicos tentando colocar o ensino criacionista em escolas públicas. Eu, pessoalmente, vejo isso mais como uma resposta às outras provocações. Eu acho legítima a tentativa deles, mas não é o foco. O foco é a liberdade que estão tirando da gente de uma forma muito mais ampla, ok? Da forma que, se vocês procurarem naquelas fontes que eu mencionei, vocês vão encontrar. E olha só, paradoxalmente, quem fala de escravidão, como eu já disse, são os liberais. Eu vou dar um exemplo de novo de liberal falando de escravidão, então de pessoas infiltradas, ok? Eu tentei participar de um debate entre ateus e quando eu entrei naquela porcaria, eles só falavam de putaria, de homossexualismo e de drogas. E quando começaram a falar de história, veio uma mulher lá, que eu esqueci o nome, e começou a falar coisas contra os Estados Unidos, mas daquela forma, uma guerra de classes, ok? Sem fundamento. Como? Começou a falar que, por exemplo, os Estados Unidos mandou as bombas atômicas contra Hiroshima e Nagasaki depois que os japoneses se renderam. Aí eu falei, olha só, eu sou historiador militar, eu sei que não aconteceu assim. O que aconteceu foi, eles sabiam que se persistisse a guerra daquela forma, ia morrer muito mais japoneses, porque os japoneses não iam se render. Ok? Eu tenho amigos que trabalham na Embaixada do Japão, eu converso com eles, eu conversei com eles antes e depois desse episódio, e todos confirmam, não, se não fossem aquelas bombas, realmente a gente teria lutado até o fim, porque o japonês é muito obstinado. Só que a mulherzinha lá, ela se dizia professora de história e vendeu essa ideia, estava vendendo essa ideia, disse que o Eric Hobsbawm é um vagabundo comunista, eu não recomendo o livro dele. Mas ela disse que no livro dele tinha isso. Quando eu li o livro, depois eu fui consultar o livro dele para ver se ele realmente falava essa merda, que era mais um motivo para eu criticar o vagabundo, eu li que ele também confirmava que os japoneses só se renderam por causa das bombas, senão ia continuar tendo guerra. Mas para vocês terem uma ideia, você tem um ateu que assume dogmas, mesmo que não sejam religiosos. Por quê? Por um motivo de burrice, ok? Lavagem cerebral mesmo. Então, e eu até quero dizer isso porque, recentemente, novamente, eu tenho conversado com religiosos e alguns ainda confundem as coisas, acham que os ateus são do mal. Da mesma forma que, como eu já disse, eu fazia um pouco dessa guerra de classes, eu generalizava a teologia da libertação para todos os católicos. Eu acho que até na época eu sabia que existia uma diferença entre o católico mais sério e os vagabundos infiltrados na Igreja Católica, mas infelizmente esses vagabundos, né, a teologia da libertação, infelizmente ela parece dominar. Por exemplo, eu não tinha consciência de que eles conseguiram. Eu me lembro de ter lido sobre uma petição para retirar lá o padre Paulo Ricardo. Parece que eles conseguiram. E eu acho impressionante como os vagabundos conseguem ter esse poder, mas os conservadores, eles não conseguem ter uma resposta. E eu até mencionei num desses programas que eu sugiro
paguem o dízimo integralmente, ok? Paguem o dízimo integralmente até quando? Até o Papa vier ao Brasil, ano que vem. O Papa vai vir aqui no Brasil ano que vem, por causa daquela, não sei, campanha católica da juventude, alguma coisa assim. Paguem o dízimo, mostre para o Vaticano que o Brasil está disposto a seguir ali a religião de uma forma séria e exijam que o Papa se pronuncie no sentido de excomungar todos os vagabundos da esquerda infiltrados na Igreja Católica, ok? Inclusive de uma forma mais oficial a excomunhão do vagabundo do Frei Beto. Se ele não fizer isso, também é uma outra sugestão, não tenho nenhum problema de sugerir isso, porque eu não sou católico. Mudem de religião, vão para ir alguma igreja evangélica, ou então se abriguem em uma paróquia com um padre conservador e que não concorde com essa posição do Vaticano de leniência com vagabundos. Mas vocês também têm que resolver esse problema. Mas não é bom fazer guerra de classes, por quê? Eu sei que os católicos precisam de apoio também. E eu apoio os católicos conservadores nessa guerra. Assim como eu, como ateu, eu gostaria de ter apoio contra os vagabundos esquerdistas, comunistas infiltrados, usando o nome dos ateus, para quê? Para promover uma agenda que não tem nada a ver com o ateísmo. E uma coisa que eu queria que os senhores entendessem, principalmente em relação à questão do ateísmo, é que o ateísmo é somente não acreditar em Deus. Se tem um ateu, por exemplo, que é burro ao ponto de falar uma mentira histórica, como nesse caso que eu falei da menina, é uma informação a mais que não tem a ver com ateísmo, ok? A disposição, a propensão que um ateu pode ter para defender essas ideias ignorantes é quase a mesma que o católico aí que é convencido pela teologia da libertação. Então, lembre-se, somos todos irmãos, precisamos nos unir em torno de uma agenda política sincera, verdadeira, benevolente, de justiça e de liberdade, ok? Eu, particularmente, sugiro essas três bases: liberdade, justiça e benevolência, ok? A parte da liberdade eu já expliquei, a da justiça, para que se mantenha aquilo que eu sempre prego sobre os valores da direita, que é o amor à vida, a liberdade e a propriedade, e a benevolência é ter uma agenda contrária à dos marxistas. Ou seja, não ter a ira no centro das nossas vidas, mas a fraternidade. Não ter a inveja, mas o sacrifício, ok? A abnegação. Não ter a gula, mas a austeridade. Não ter a preguiça, mas ter a laboriosidade. É isso que tem que nos unir. Esses valores que tem que fazer com que nós nos reconheçamos. Eu, com certeza, vou falar sobre uma parte da agenda da esquerda nesse programa para poder só mostrar como é fácil separar o joio do trigo. Mas eu acho que eu já falei muito sobre esse assunto, tinha um pouquinho mais para falar, só que eu só vou falar se eu tiver tempo. Infelizmente, eu acho que não, porque faltam só 40 minutos. E os senhores não sabem como é engraçado isso. Todo mundo me pergunta, como você consegue manter um programa de 2 horas, não falta assunto? Pior que eu sempre tenho medo que falte assunto, mas eu sempre preparo o programa para falar uma quantidade de coisas e sempre me falta tempo. Ou seja, se o problema para vocês começarem a se manifestar, a até ter um programa como esse, for o medo de não conseguir preencher o tempo, não se preocupem. Se vocês forem conservadores de fato, ok? Se vocês forem conservadores de fato, vocês colocam no centro da vida de vocês o trabalho, ok? Eu não faço esse programa sem despender um tempo da minha vida para quê? Para prepará-lo. Vocês têm que pensar da mesma forma. Não adianta nada dizer que é conservador sem ter os valores dos conservadores. Então, eu acho engraçado isso, porque todo mundo pergunta, como você consegue fazer 2 horas de programa? Na verdade, é fácil, mas eu sempre tenho medo também. Eu vou confessar isso. Sempre tenho medo que eu não tenha tempo de falar tudo. Mas eu vendo aqui o que eu preparei, eu acho que eu não vou conseguir falar metade do que eu preparei. E é por isso que eu vou começar a falar sobre a questão paraguaia.
Vejam só que engraçada é a cronologia da questão paraguaia, o que está acontecendo agora. Um vagabundo da Venezuela, ok? Ele atiça os militares a cercarem o Congresso Nacional Paraguaio naquele contexto da deposição do ex-presidente, o vagabundo do Fernando Lugo, ok? Por que que ele foi expulso, empichado? Porque no começo do ano, em janeiro, ele mandou uma parte dos militares se unirem ao Movimento Sem Terra, que tem contatos com as Farc paraguaias, okay? Que é o Exército Popular Paraguaio, que é um braço das Farc no Paraguai. Mandou o exército se unir com esses vagabundos e começar a invadir propriedades para demarcar terrenos para a reforma agrária. Isso daí gerou muita contestação, principalmente dos brasiguaios, que fez com que o governo paraguaio chamasse o ministro da Defesa, interrompesse esse processo e solicitasse explicações do ministro da Defesa por que aquilo estava acontecendo. Ou seja, esse negócio de dizer que o Brasil não sabia o que estava acontecendo é vagabundagem de esquerda, ok? Não se engane, é vagabundagem de esquerda. O Brasil sabia o que estava acontecendo e ele concorda. É mesmo porque isso daí acontece com os nossos irmãos no campo aqui no Brasil e o governo fecha os olhos. Então é vagabundagem de esquerda. Desde o começo do ano já havia um mal-estar com o Lugo. Uma palavra rápida. Muitos vagabundos disseram que o Congresso paraguaio é direitista, conservador. Mentira. O próprio o partido do Federico Franco, ele é de esquerda. Eu acho que ele fazia parte ali da composição que colocou o Lugo no poder. E para você ter um aliado, para você se aliar com um vagabundo que criou o Movimento Sem Terra Paraguaio, que todos sabem, ou quem ainda sabe, ele não esconde isso. Você não é de direita, ok? Se você apoia MST, por exemplo, você não é de direita, você é um vagabundo, e eu não tenho problema de falar isso. Por quê? Porque o Movimento Sem Terra, no Brasil, no mundo, faz o seguinte: tem uma propriedade abandonada aqui e tem uma propriedade com dono aqui. Eles vão atacar a propriedade com dono, porque o rabo de cada MST tem um dono, ok? E o dono do MST diz para atacar as propriedades com gente. Ou seja, criar conflito, criar agitação, humilhar as pessoas. Então não tenho nenhum problema de falar que quem apoia o MST é vagabundo, bandido, ok? Porque estimula a bandidagem e bate palmas para a bandidagem. E os paraguaios já tinham consciência disso, só que quando os esquerdistas no poder começam a ficar abusados, eles mostram a cara, e o Lugo mostrou a cara dele já naquela época. Ele não parou e, recentemente, os Sem Terra invadiram uma outra propriedade em que, quando a polícia foi tentar tirar eles, foram recebidos na bala, o que matou, eu acho que 6 policiais e 11 sem terras, mais ou menos. Então, isso daí gerou ali uma comoção. Os paraguaios viram que não tinha cabimento ser liderado por um vagabundo relacionado com o Movimento Sem Terra e com guerrilheiros, e tiraram de uma forma democrática, constitucional, um presidente vagabundo do poder, porque era uma ameaça. Mas agora, uma coisa que vocês precisam entender é que no mesmo dia que estava acontecendo a expulsão do Lugo, o chanceler venezuelano foi falar com os comandantes militares para cercarem o Congresso e impedir aquilo. Ou seja, são os venezuelanos, os que receberam o prêmio, ok, com toda essa jogada, que estava ameaçando o regime democrático no Paraguai, e não os paraguaios, que fique claro isso. Então começou por aí. Então disso, parece que alguns dos presentes, os que presenciaram essa agitação, ligaram para os congressistas e falaram: a situação vai ficar preta se a gente não tirar esse vagabundo do poder logo. E eles, de uma forma completamente ilegal, tiraram o vagabundo do Lugo do poder. Depois, imediatamente, Brasil, Venezuela, Argentina e Bolívia, eles começaram a vender que o que aconteceu no Paraguai foi um golpe.
eles não tiveram nenhum processo democrático. Eles simplesmente começaram a vender o que aconteceu no Paraguai como um golpe, ok? Eles ofenderam o Paraguai, ok? Como? Eles excluíram o Paraguai da reunião do Mercosul e forçaram a entrada da Venezuela, que segundo os uruguaios, ok? Os congressistas, os embaixadores uruguaios, foi o Brasil que forçou a entrada da Venezuela no Mercosul como uma negociação para não ter outros prejuízos para o Paraguai, até mesmo porque o Uruguai sabe que ele é fraco, que é um país pequeno e que ele teme que isso se contamine para ele. Então, ele achou melhor negociar para quê? Para manter ali alguma soberania do Paraguai. A gente já pode falar que jogou fora. Não tem mais soberania do Paraguai. Mas eles sabem que precisa negociar, então negociaram e aceitaram essa situação, desde que não houvesse outras penalidades para o Paraguai, segundo aí as fontes de informação que eu obtive. Mas agora, no Uruguai, ok? Depois disso, no Uruguai, uma delegação de militares da Venezuela, de 220 militares da Venezuela, começou a fazer discursos políticos, ok? E eles, naquela manifestação dentro de um quartel uruguaio, começaram a gritar o seguinte: pátria socialista ou morte, ok? Olha só, vagabundos venezuelanos tocando horror, não só no Paraguai, mas no Uruguai também. No Uruguai existe uma divisão ali porque tem uma base conservadora forte, mas o presidente é um vagabundo socialista. E, em seguida, os militares do Uruguai foram obrigados a prestar explicações, ok? Por quê? Porque, da mesma forma que no Brasil, os militares uruguaios eles não podem ter essa militância política como aconteceu nessa agitação promovida por vagabundos da Venezuela. Quando eu falo vagabundos da Venezuela, eu quero deixar claro, ok? Eu tenho que falar isso. Não estou generalizando, não estou fazendo guerra de classes. Eu estou falando dos vagabundos que participaram dessa manifestação e de todos os vagabundos que apoiam o ditador Hugo Chávez. Só isso. Se apoia o vagabundo do Hugo Chávez, para mim é vagabundo. É simples, é minha opinião. Minha opinião é essa. Por quê? Porque o cara promove morte, o cara promove preguiça, o cara promove um Estado tirano. Então, para mim, quem apoia isso é vagabundo mesmo. Então, olha só. O Mercosul, os países, não Mercosul, mas Argentina, Bolívia, a Venezuela e o Brasil tentaram humilhar o Paraguai e conseguiram, ok? Apesar de os paraguaios estarem resistindo fortemente. Inclusive, olha só, conforme o Tratado de Assunção, de 26 de março de 91, e conforme também o Tratado de Ouro Preto, de dezembro de 94, no primeiro protocolo, o artigo 20 diz que a aprovação das solicitações para entrada, para aderir ao Mercosul, será objeto de decisão unânime dos Estados-partes. Ou seja, essa falcatrua que a dona Dilma, o seu Hugo Chávez e o seu Hugo Morales tentaram fazer para a Venezuela entrar no Mercosul, isso daí, se for um mundo justo e com advogados, com diplomatas não retardados e não vagabundos, nunca vai entrar. Por quê? Porque conforme o Tratado de Assunção não pode. O Paraguai necessariamente precisa autorizar. Isso daí é confirmado no Tratado de Ouro Preto, dizendo que as decisões dos órgãos do Mercosul serão tomadas por consenso e com a presença de todos os Estados-partes. Ou seja, a história não terminou, mas eu acho que a inércia esquerdista na América Latina está indo num ponto que eu acho que o Paraguai vai ser atropelado. Mas nesse caso, eu já disse, eu vou torcer para o Paraguai, e se for o caso de defender o Paraguai contra uma anexação venezuelana, eu estou indo lá para o Paraguai para combater vagabundos comunistas venezuelanos. E
Mas o que aconteceu foi que o Paraguai, fazendo a coisa certa, defendendo seu povo, teve o prejuízo. E quem teve o prêmio foram os vagabundos que apoiam o Hugo Chávez. Mas as coisas não param por aí. Por quê? Porque nessa conversa, a oposição, não, os esquerdistas no Paraguai começaram a defender o Hugo Chávez. Dentre eles, um vagabundo chamado Sisto Pereira e um outro chamado Pacova Ledesma, ok? Se eu não me engano, esse Ledesma é governador da província de São Pedro, que é onde aconteceu essa questão da morte dos policiais. E recentemente, quando eu digo recentemente, de ontem para hoje, surgiu um vídeo na internet, no YouTube, em que mostra que os dois vagabundos tiveram treinamento de agitação sem terra e guerrilheira com um vagabundo daquele Exército Popular Paraguaio que foi condenado na justiça paraguaia por assassinato e sequestro, ok? Eu acho que é isso. E por que isso é importante? Por dois motivos. Porque isso daí mostra que eles são vagabundos, ok? Mostra que eles são infiltrados comunistas dentro de um esquema bem maior de dominação. Em terceiro lugar, que eles tinham dito que nunca tinham tido contato com os vagabundos do EPP. E o vídeo prova que eles tiveram, sim, contato com os vagabundos dos guerrilheiros. Ou seja, a história está ficando cada vez mais interessante. Outro, os paraguaios, no começo dessa semana, se não me engano, foi a ministra da Defesa do Paraguai, ela soltou para a mídia o vídeo que comprova o encontro do chanceler da Venezuela com os comandantes militares do Paraguai. E para embasar isso, para fortalecer isso, existem vários depoimentos de pessoas que estavam presentes nesse encontro, ok? Que o Maduro, era o chanceler lá venezuelano, no Paraguai, ele tentou sublevar os militares e fez ameaça ao Congresso. Ele fez ameaça aos congressistas dizendo que se acontecesse aquilo ia ter penalidades, ok? E outra, o Mercosul, como eu já disse, só pode incluir novos membros por consenso total. Tá bom? Então, o que está acontecendo é uma ameaça enorme à soberania do Paraguai. Particularmente, se eu fosse o Paraguai, se eu fosse um paraguaio, eu ia falar, eu não vou fazer parte de um grupo que não leva em consideração a minha realidade. Ainda mais quando eu sou justo e vocês estão colocando para dentro um vagabundo ditador. Para mim não interessa mais o Mercosul. Ah, mas não vai ter para quem vender energia. Foda-se, eu prefiro meus valores. É como eu disse, como eu falei lá no discurso do Ternuma, eu prefiro meus valores. Entre me vender para votar em PT, em PDT vagabundo, e nessa porcaria da esquerda, e perder meu salário, perder minha liberdade, perder minha vida, pô, fico muito mais com essas outras opções. Eu, antes de me aliar com esses vagabundos, eu morro, entendeu? E é o seguinte, algumas pessoas já têm essa noção, eu fico feliz com isso. Eu, assim, me inspirei muito com essas palavras do Alejandro Penha Esclusa lá na Venezuela, porque eu sei o que os meus irmãos nos outros países estão sentindo. E é hora de todos começarem a ver que essa é uma guerra que está sendo travada já, e que nossos irmãos, tanto no Paraguai quanto aqui, não pensem que aqui também nossos irmãos não estão sendo ultrajados. E é hora da gente começar a ter solidariedade, não fazer essa guerra de classe cretina e medíocre. Tá bom? Então, eu vou dar uma pausa rapidinho, vocês vão ficar com a Canção do Exército, que é uma das melhores que eu acho aqui no Brasil, e depois eu vou falar sobre a infiltração dos vagabundos da esquerda no movimento evangélico, ok? E como vocês vão fazer para identificar esses vagabundos. Então, um minutinho só, fiquem com Canção do Exército. Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela matou. As cores de nossa pátria, e brilha a glória, cuja vitória em nosso valor se encerra toda a esperança.
a vitória, a paz queremos conservar, a guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada for um dia ultrajada, usaremos sem temor, a paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. É isso aí, irmãs, irmãos, amigos, patriotas e patriotas. Esse foi a Canção do Exército, dos melhores hinos brasileiros. Eu fico sempre em dúvida entre esse, Fibra de Herói e o Hino da República. São 3 hinos que eu adoro. E é um negócio engraçado porque eu, quando ouvi pela primeira vez essa música, eu era mais, eu era mais novo, tinha o quê? Uns 18, 19 anos. Eu ficava pensando assim, pô, como assim a guerra só nos causa dor? E eu ainda hoje tenho essa visão, porra, eu sou oficial do Exército, para mim, se me chamarem para uma guerra, eu fico ansioso com isso. Isso não é estranho, não é estranho. Como eu já mencionei em outro programa, aquele John Greenwood, que era um adolescente, ele tinha 16 anos, ele caminhou dezenas de quilômetros para participar da expulsão dos ingleses nos Estados Unidos, e ele ficou ansioso também logo que ele viu a primeira pessoa que estava ferida, mas estava com vontade de lutar. Eu fico com esse negócio, mas eu também entendo, né? Porque a gente fica pensando na música, e assim, a guerra também causa dor. A gente vai crescendo, a gente vê que não é brincadeira, ok? Mas aí vai de cada um, né? Do espírito de cada um. O que importa é que essa dor que pode ser causada por uma guerra não faça você cometer a estupidez de achar que está em paz quando está em guerra, por exemplo. Um exemplo, em São Paulo, 40 policiais já morreram nesse ano, ou seja, está em uma guerra civil de pequena escala, ok? Então, e as pessoas não percebem isso e ficam repetindo que é só paz porque não quer, ou então tem essa resistência. Essa resistência ao sofrimento não pode impedir as senhoras e os senhores de verem a realidade. Infelizmente, as coisas são assim. Mas eu vou começar falando sobre a infiltração no movimento religioso, né? Infiltração comunista no movimento religioso. Infelizmente, tenho só 20 minutos, eu vou ter pouco tempo para falar. Então, eu vou começar com o que eu achei mais relevante. Depois eu pulo aí para a questão do Júlio Severo. Mas o que eu achei mais importante é o seguinte. Eu encontrei um documento chamado Tese para o 8º Congresso do Movimento Evangélico Progressista. Ok? E essa tese tinha como tema o seguinte: conquistar o Brasil sem perder a identidade cristã e progressista. Ok? Ou seja, eles querem conquistar o Brasil, mas eles não querem perder também a identidade cristã e progressista, que é falácia, né? Eles já perderam faz tempo. Pelo menos a identidade cristã já perderam faz tempo. Mas já pelos detalhes, pela sutileza, vocês conseguem identificar os vagabundos, ok? Inclusive, quem escreveu isso foi um carinha do PDT, ok? Que é da Juventude Socialista do PDT, ou seja, ele segue a religião do mal, tá? Isso daí não precisa ter dúvida, ele segue a religião do mal. Como eu já denunciei em outros vídeos, PDT é um partido vagabundo, ok? Que sempre esteve envolvido com falcatruas, desde o Vargas, sempre apoiou a ditadura do Vargas. Ele depois promoveu, teve contato ali com o pessoal da guerrilha, os guerrilheiros comunistas que queriam implantar a ditadura aqui no Brasil. E, assim, a gente consegue perceber quem lá é comprado por outros países e quem é só um idiota útil. E eu achei esse documento muito importante, que, assim, você fica muito tentado a pensar que existem vagabundos infiltrados nesse movimento, que eles estão lá justamente para perverter, para subverter. E por que eu digo isso? Porque no item 5 desse documento, ele é chamado de plano de lutas, ok?
E no plano de lutas, no âmbito internacional, existe uma série de temas, de metas na agenda do MEP, na agenda do Movimento Evangélico Progressista, então que ele ia apresentar para o MEP, que já é dominado por comunistas vagabundos, para que os evangélicos retardados, por serem comunistas, né, ali do MEP, já disse, eu não estou falando de todos os evangélicos, como já expliquei, eu visto a camisa dos evangélicos, eu estou falando dos retardados que se deixam enganar por esse movimento, para que eles defendam. E no plano de lutas tem o seguinte: primeiro item, prestar solidariedade a quem? A Cuba, ok? Ou seja, para uma ditadura comunista de proporções que já criou ali, já matou 70 mil pessoas, não, foram 30 mil pessoas, mas 70 mil pessoas morreram tentando fugir daquela desgraça. Para vocês verem como é ruim. Cuba é um país, assim, é ruim, é uma merda, é uma porcaria. Mas não, você tem que prestar solidariedade à ditadura castrense. Segundo item, olha só, apoiar incondicionalmente a Revolução Bolivariana de Hugo Chávez. Por isso que eu chamei de vagabundo, não vou fazer rodeio aqui não. Um cara, para se chamar de evangélico, para querer colocar temas para serem debatidos num congresso de um movimento evangélico, e pregar o apoio incondicional à Revolução Bolivariana do Hugo Chávez, tem que ser um vagabundo infiltrado. Não é qualquer idiota útil que propõe esse tipo de coisa. Olha só, é preciso estender a mão de apoio à não renovação da concessão com uma TV lá que faz oposição ao Hugo Chávez. Ou seja, é vagabundo por apoiar assassino e também ser contra a liberdade de expressão, ok? A pouca oposição que o Chávez tem lá, ele quer que o MEP também abrace essa ideia. E tem também dar solidariedade aos movimentos sociais de caráter internacionalista, como o Zapatista, a Via Campesina, que são movimentos guerrilheiros, ou seja, apoiar assassino. Tá bom? Então, por exemplo, eu falei no último programa sobre ser sincero, né? O conservador, a pessoa boa, não pode ser hipócrita. Porque ele pode, por exemplo, como ali eu critiquei o Paulo Ricardo, porque quando ele chamou o evangélico de irmão, ele está justamente chamando de idiota, né? Ele está justamente chamando de idiota quem não é para chamar de idiota. Não estou falando que não pode chamar de idiota os idiotas, ou de vagabundos, os vagabundos. Por exemplo, na minha opinião, quem apoia sequestrador, assassino, é vagabundo. Então não tem por que eu falar que não é vagabundo, é minha opinião. E isso, as pessoas têm que começar a ter essa noção. Ok? Suponham o seguinte caso: você sabe que determinada pessoa matou outra. Só que a pessoa se acha no direito de te processar por causa disso. Só que você sabe, você viu, você é uma testemunha. Em que tipo de país você estaria se você não pode chamar um assassino de assassino? Você estaria numa ditadura comunista. E é o que nós estamos caminhando nessa direção hoje. Eu só disse isso porque acontecem coisas que, em primeiro lugar, a nossa opinião é formada com base em fatos. E nós conhecemos esses fatos, ok? Por exemplo, a questão do mensalão. Os documentos foram divulgados. A Polícia Federal, o Ministério Público, sentou em cima dos documentos. Eles fizeram ali inquéritos se incriminando, vendo quem tinha culpa do quê. Viu que tinha relação de desvio de recursos com as empresas do Marco Valério. E não tem como falar que ele, o José Dirceu e sua corja não são culpados. São culpados. Se vierem vagabundos comprados em algum tribunal e não pegar na questão técnica de é culpado, mas qual é o atenuante, qual não é, vai ser uma decisão política e que, nós devemos rejeitar, ok? Nós devemos colocar como um obstáculo bem sério entre nós e a mentira, o quê? A verdade. Ok? A gente não pode se contaminar com a mentira. Por exemplo, esses outros ministros comprados
eu acho que no STJ, que anulam todo um processo investigativo, porque dizem que determinado grampo ele só foi autorizado com fracas bases. Mas esses grampos, eles comprovam que vagabundos falaram de crime com outro vagabundo. Você sabe o que o cara falou. Não tem por que eu dizer que o cara não é um assassino, um vagabundo. Ok? Mas a esquerda tenta tocar esse horror. Por isso que eu falo que a esquerda, por isso que eu falei mais cedo, a esquerda é pela injustiça. Nós somos pela justiça, pela benevolência e pela liberdade. Ok? E quando vêm vagabundos e aprovam esses zapatistas que são guerrilheiros, são criminosos, que relativizam a moralidade, relativizam a vida dos nossos irmãos que morreram nas mãos desses vagabundos, eu tenho que falar a verdade. Não é o meu povo, não é meu irmão, ok? Quem são meus irmãos? As pessoas que defendem liberdade, bom senso, benevolência. Até eu já falei, o Paulo Ricardo, eu critico ele por causa de algumas atitudes, mas eu visto a camisa católica quando um esquerdista vai condenar ele. Eu fui uma das pessoas que tentou viralizar aquela contrapetição, né? Tentei evitar que ele saísse da Igreja Católica. Por quê? Eu considero um irmão. Não importa se ele tem um vídeo dizendo coisas sobre ateu, que o ateu é coisa ruim, porque eu acho, assim, é a hora, no momento que a gente também tem que ser compreensivo, que muitas pessoas não têm todas as informações e não têm todos os conhecimentos. Eu acho que ele falou aquilo ali por ignorância, mas isso daí não torna ele menos irmão do que uma pessoa que tem pleno entendimento do que é a minha posição, então do que é a posição evangélica, e é isso, ok? Então, que fique claro como reconhecer um evangélico infiltrado. O MEP, o Movimento Evangélico Progressista, é um movimento de vagabundos infiltrados na igreja evangélica, que por bem e pelos evangélicos serem muito ativos, um povo muito bom, eles não têm o mesmo grau de infiltração que, por exemplo, na Igreja Católica. Não que os irmãos católicos também não sejam pessoas muito boas, mas infelizmente a estrutura católica é mais autoritária, né? Tipo, se o bispo de uma grande região toma uma decisão, isso daí vai ser passado para toda a paróquia usando a infraestrutura que ele tem, que são dos padres. Então, o grau de atingimento do mal na Igreja Católica, infelizmente, é maior porque é mais centralizado. As igrejas evangélicas são mais descentralizadas, os cidadãos de bem têm mais liberdade de ação, então esses movimentos comunistas infiltrados, eles têm um grau de atuação muito menor. A segunda coisa, vamos ver, no blog do Júlio Severo, agora que eu já falei várias vezes, né, que eu gosto de falar que o cara é um irmão evangélico, por mais que, não sei, provavelmente ele também não, ele tenha críticas em relação ao ateísmo, eu também tenho crítica em relação aos criacionistas, ponto. Mas para mim isso daí não vai me torná-lo um inimigo. Da mesma forma que o fato de alguém ser corintiano, são paulino, flamenguista, não vai me tornar inimigo dessas pessoas. E não deve, entenderam? Se vocês são daquelas pessoas que torcem tanto para um time, que demoniza um outro time, tentem evitar isso. Porque isso daí é o tipo de coisa que os comunistas usam para fazer guerra de classe. Então, lá no site do blog do Júlio Severo, ele está denunciando que o MEP sumiu, né? O MEP sumiu, mas apareceu de novo como Evangélicos pela Justiça, que foi formado no início de 2009. E ele fala que ele sabe o que o MEP andou fazendo, que conhece o MEP, porque em 2002, a igreja pela qual o Júlio Severo era responsável, ela recebeu um lote de SEDEX com milhares de folhetos de apoio. Adivinha de quem? Para quem? Adivinha, o mesmo vagabundo que o PCC estava... Aliás, é do mesmo partido que o PCC estava apoiando. Adivinha quem? Milhares de panfletos políticos enviados pelo MEP. Aliás, o pacote veio diretamente do Diretório Nacional do PT e era uma promoção do MEP para votar em um determinado candidato. Adivinha qual? Sim, exatamente, Lula. E ele recebeu aquele pacote
e ele já percebeu que a coisa era séria, ok? Então, olha só, ele diz assim, tendo ou não a direção denominacional, cumplicidade nessa traição, resolvi queimar todos os folhetos e publiquei aos membros da igreja que o candidato Lula era uma ameaça ao Brasil. Pô, isso que eu falo de coragem, viu? É aí que eu falo que é um irmão evangélico. Parabéns, Júlio Severo. O cara ganhou minha confiança nessa. O cara recebeu apoio, panfletos de apoio ao Lula na sua igreja e ele queimou. E é exatamente o que tem que fazer. Se você é uma pessoa boa, você não tem que dar atenção a esses porcarias infiltrados. E diz assim, vejamos o que os fatos mostram. Em seu documento Evangélicos pela Justiça, de 6 de janeiro de 2009, o movimento Evangélicos pela Justiça, sem querer ou não, denuncia a si mesmo ao declarar na página 15, entre aspas, na América Latina, apenas 3 países conseguiram vencer o problema do analfabetismo. Quem vocês imaginam que os vagabundos do movimento Evangélicos pela Justiça diz que conseguiram vencer o analfabetismo? Foi o Uruguai, Chile e, não sei, República Dominicana? Foram esses 3 países? Não. Foi justamente a Venezuela, foi Cuba e foi Bolívia. Pô, Bolívia é um negócio assim, eu não tenho tanta curiosidade de conhecer a Bolívia, talvez só ali o norte, por causa do Lago Titicaca, mas toda pessoa que eu conheci na minha viagem, tanto para o Peru quanto para o Paraguai, que visitaram a Bolívia, disseram que é uma porcaria, que é um lixo, que é uma zona, que é muito barato também, porque lá é aquele negócio assim, tá um caos, tá acabando, os comunistas estão acabando com aquela porcaria, mas o movimento Evangélicos pela Justiça, ex-MEP, Movimentos Evangélicos Progressistas, diz que é um exemplo de alfabetização. É com esses detalhes, minhas irmãs e meus irmãos, que vocês têm que reconhecer o mal, ok? Tem que reconhecer quem está comprado e quem não está. É claro que no dia a dia nós temos que ser corteses. Tem uma série de palhaços que eu converso, que as pessoas conversam, e assim, eu não sou mal educado, ok? Eu sou uma pessoa benevolente. Eu não vou sair xingando as pessoas. Por quê? Porque eu tenho uma cultura de educação. Mas que eu vejo o discurso, eu sei se a pessoa é boa, eu sei se a pessoa é ruim. E eu me alio com pessoas que são boas, ok? Isso daí é natural. Você vê que você cria parelha com as pessoas que têm uma afinidade ideológica maior com vocês. Por exemplo, na questão lá do Paraguai. Eu tenho um rapaz que eu conheço que às vezes eu converso. E eu já sabia, né, que ele tinha essa tendência esquerdista, eu falei da questão do Paraguai. Ele, foi um absurdo. O Paraguai promoveu um golpe. Ou seja, ele não teve nem a cara, nem o respeito de ser contido como os vagabundos dos ditadores foram quando começaram a sugerir que o que aconteceu é um golpe. Não, para ele foi um golpe. Aí depois surgiram essas novas informações e eu propus de novo, e agora que você sabe que os venezuelanos que estavam tentando gerar um golpe lá. Ah, não, aí muda de assunto, começa a falar de Brasil, de China, começa a falar de China, começa a falar de Coreia. Ou seja, foge do assunto, por quê? Porque segue uma agenda, ok? E é assim que a gente identifica pessoas boas, pessoas ruins, pessoas que são nossas irmãs, pessoas que não são nossos irmãos, ok? Que são aqueles inimigos que nós temos que querer o bem, ok? Mas por quê? Porque ainda não cometeram crimes que realmente a gente não tem que nem querer bem, mas que nós temos que colocar uma linha entre nós e eles, porque são pessoas que são arrogantes e ignorantes nas suas escolhas. Tá bom? Então, é basicamente isso, porque faltam 4 minutos. Deixa eu tentar falar um pouquinho sobre... eu queria... Aliás, eu vou tentar falar rapidinho nesse fim de programa sobre o Ed Renekiewicz. O Ed Renekiewicz,
A intenção dele parece que é deixar morrer o movimento evangélico. Ele é contra a representatividade, ok? Ele é explicitamente contra o capitalismo. E ele, numa reunião de evangélicos progressistas, ele estava tentando unificar as igrejas, não consegue, porque as igrejas, como eu disse, costumam ser formadas por pessoas boas. E novamente, falando da Igreja Católica, as igrejas católicas são formadas por pessoas boas, com o problema de ter uma hierarquia que eles não podem, por exemplo, se tem um pastor vagabundo, tirar. Porque isso daí não é muito... essa decisão quem toma não são eles. Já nas igrejas evangélicas, os próprios evangélicos podem tomar uma decisão. Então, por isso que não cresce. Mas numa dessas reuniões que ele tentou unificar, ele fala assim, não, a igreja tem que se unir para o serviço, não para a representatividade. Ou seja, tu participa, se tu for conservador, se tu não tiver uma visão comunista como a dele, você não vai ter sua representatividade, mas você vai estar lá sorrindo, imbecil, fazendo o serviço que quem diz? Quem é que manda no serviço? Os vagabundos da liderança, que são, entre outros, René Kivitz, Ariovaldo Ramos, Fabrício Cunha, Sila Tostes e os outros porcarias infiltrados no movimento evangélico. Então ele diz assim, que estejamos aqui com a motivação de criar uma rede de solidariedade e serviço, e não de representatividade. Ou seja, é para você estar lá na organização dele, não é para querer ter voz, que é uma das coisas fundamentais da liberdade, ok? Mas para você fazer exatamente o que ele quer. Então, nos 25 anos do MST, que é uma organização que rouba a propriedade e que ofende as pessoas, ele... Olha só, faltam só 90 segundos, então eu vou colocar aqui novamente o desafio de me mandarem suas propostas de o que vocês enxergam na esquerda que tem a ver com cada um dos 7 pecados capitais. Vamos lembrar eles aqui? Ira, gula, vaidade, inveja, cobiça ou avareza, tanto faz, preguiça e luxúria. Pensem em... Outra coisa que eu gostaria de ter mais acesso é sobre essa infiltração de vagabundos da esquerda nas igrejas evangélicas. A única fonte que eu costumo ter e que eu acho muito boa é a do Júlio Severo. Mas se vocês tiverem outras, eu vou ficar feliz de ler e de propagar aqui no meu programa. Então, eu quero terminar esse programa dando mais um abraço a todas as pessoas que me ajudaram. Como eu já disse, mesmo sem saber, o Júlio Severo me ajudou bastante. O Alex, que é o Cavaleiro do Tempo, que é meu irmão templário, ele também ajudou bastante na produção desse programa, no sentido de me passar informações relevantes. E todas as outras pessoas que mantêm aí seus blogs, suas resistências sadias, tá bom? Então, minhas irmãs, muito obrigado. Patriotas e patriotas, até a próxima quinta. Muito obrigado e tenham um bom fim de semana também.